Bom dia. Quero cumprimentar todos os secretários que se fazem presentes e os vereadores que aqui estão e a Câmara representada pela nossa vice-presidente, Kátia do Betinho. Obrigado pela presença. Estão aqui também o Ademar, o Dr. Malina e a Geisa. E agradecer aos funcionários, servidores públicos que estão aqui e aos amigos da imprensa. Como eu disse, nas vezes em que nós nos reunimos aqui e houve essa pergunta sobre 100 dias, eu disse que isso era mais simbólico, um momento em que a gente marca o território em relação ao tempo decorrido. E esse tempo de 100 dias é exatamente aquele para a gente tomar pé da situação, conhecer o ambiente de trabalho em que nós nos instalamos. Isso serve tanto para a Câmara dos Vereadores, com os novos vereadores principalmente, que foram eleitos para essa legislatura, e para todos nós que assumimos as funções aqui no município. Todos os secretários, com algumas exceções, são todos marinheiros de primeira viagem em função de secretaria municipal. Acho que esse secretário aqui, nós temos só o Samuel, não é Samuel? E o Walter. Os demais também iniciar essa jornada conosco no dia 1º de janeiro. O que a gente pode perceber nesses 100 dias, de forma ampla, é que administrativamente o município de Governador Valadares é muito desorganizado. Não quer dizer que não funcione como vem funcionando até hoje, mas pode funcionar melhor ainda a partir do momento em que a gente conseguir estabelecer uma metodologia de organização para que o serviço público tenha mais eficiência. E é o que a gente buscou. Primeiro, estabelecer e iniciar diagnósticos em todas as áreas para saber como que funciona, como é que são os processos administrativos para fazer com que o serviço chegue à ponta para atender aquele que é o destinatário, que principalmente são os valadarenses que têm mais carências em todas as áreas. E a gente está nesse rumo para identificar e poder fazer com que um serviço prestado por determinado servidor ele seja muito mais eficiente do que ele é hoje, que ele chegue a muito mais pessoas do que ele chega hoje. Isso, infelizmente, ainda não acontece. E a gente vai demorar um pouco de tempo para fazer. Primeiro que a nossa administração ela é montada sobre o papel. E toda administração montada sobre o papel, no momento atual, em que a humanidade está de desenvolvimento tecnológico, ela está fadada a, no mínimo, não ter a eficiência que a gente procura. Então a gente está a caminho de uma ampla digitalização dos serviços, para facilitar o acesso das pessoas ao serviço público, com coisas simples. Vou dar um exemplo, que ensejou a gente até a realizar algumas atividades, exatamente algumas ações que talvez a gente não fizesse se tivéssemos um serviço de digitalização completo dos nossos serviços. Marcação de consultas, coisas mais elementares. A gente ainda não tem um aplicativo adequado, não tem um serviço de atendimento online unificado para fazer isso. Isso é um dos exemplos, que se estendem praticamente por todas as áreas. A gente não tem um canal adequado para que as pessoas possam encaminhar de forma centralizada e unificada as reclamações ou denúncias à administração. Por exemplo, nós temos a ouvidoria para colher denúncia, que é um processo, é uma fórmula que já existe há algum tempo, mas ela pode ser melhorada. Hoje, o que as pessoas querem? Elas querem ligar para o serviço público ou acessar de alguma maneira o telefone, o WhatsApp, o aplicativo, o site, e ter o atendimento. Chegou aqui também o secretário municipal de administração, o coronel Wilson Gomes da Silva Júnior. Aí? Bem-vindo. Então a gente tem essa dificuldade. E o que nos chamou a atenção para isso?
as redes sociais da prefeitura, as minhas redes sociais. Então já virou um lugar comum das pessoas encaminharem a reclamação. A falta de médico, o exame que não aconteceu, o buraco na rua, o cano d'água que está furado, quebrado. Então a gente tem feito isso. Então a gente está nesse processo para melhorar esse contato entre a administração pública e a pessoa que está lá na ponta da linha. O ideal no futuro é que a reclamação dela, quando acontecer, furou o cano aqui na rua, já chegue imediatamente a equipe que vai estar na rua atendendo a isso. É a nossa intenção, não sei em quanto tempo nós conseguiremos isso, já produzir, não imediato. O presidente da Câmara está aqui, chegou, por favor, junte-se a nós aqui, presidente. Está providenciando? Ok. E, então, assim, nós estamos um pouco atrasados, para não dizer muito atrasados. Eu estou sendo legal conosco mesmo, tá bom? E nesses 100 dias, muitas ações internas das secretarias que não são visíveis ao público já aconteceram nesse sentido, corrigindo procedimentos que eram feitos de forma equivocada e que traziam prejuízos para o serviço e traziam prejuízo para as pessoas, que são ações que não são visíveis. Algumas delas eu vou falar aqui, porque isso faz parte desse processo nosso dos 100 dias. Então eu vou começar relacionando as ações que me foram passadas aqui, estão em 6 ou 8 folhas, mas primeiro eu vou começar falando do programa que nós estamos desenvolvendo, Rua Não é Lar. Desde que nós assumimos, a gente deparou com uma situação do governador Valadares que já era muito grave nos governos anteriores, principalmente no último governo, e que a cada dia ela vem e ainda está tomando contornos mais complexos. Se no início a gente tinha uma população em situação de rua que estava tão somente ali com um cobertor e um local que dormia daquele ali debaixo de uma marquise, ou em outros lugares, nas praças, por exemplo, hoje nós temos uma situação em que as pessoas já armaram barraca. Elas já colocaram sofás, já trouxeram fogão, já construíram um fogão de forma artesanal. Então, e qual que é a complexidade disso? Porque o Código de Posturas do município, ele estabelece algumas regras e leis e dispositivos que não permitem que a rua, a calçada, a praça, ela fique obstruída por qualquer objeto, independente de qual objeto que seja. Se é a mesa do bar lá do dono do restaurante, se é uma cadeira que alguém lá quer colocar na rua para ficar sentado e jogando truco com os amigos, ou se é um colchão, um sofá colocado pela pessoa em situação de rua lá, em qualquer lugar que seja. E isso foi proliferando e aumentando, e a cidade, além desses problemas de dificuldade das pessoas em transitarem por esses locais, foi aumentando gradativamente. E a gente, desde que nós assumimos, a gente já vinha fazendo reuniões periódicas para encontrar o momento e a forma adequada de devolver a dignidade a essas pessoas, porque morar na rua não presta. Morar na rua é um desrespeito não só com as pessoas que estão lá na rua, é um desrespeito com a nossa consciência. E no meu governo, eu posso não conseguir tirar essas pessoas das ruas porque elas têm que sair voluntariamente, elas têm que querer. A gente pode oferecer uma condição de vida muito melhor, mas elas têm que querer, não podemos obrigar. Mas nós não vamos desistir. Nossos serviços vão estar, a partir de agora, permanentemente sendo ofertado a essas pessoas. Então isso implica em ações de polícia administrativa, que é o de encaminhar
esses objetos que estão obstruindo as vias para o local onde o proprietário, a pessoa em situação de rua, se tiver, a gente leva para lá, como já está acontecendo. Ou faz a apreensão provisória e fica lá nos depósitos lá da Secretaria de Obra para que o proprietário vá buscar. E a partir daí a gente oferece o acolhimento, lugar para dormir, alimentação, atendimento médico em local específico, odontológico, encaminhamento para a família, encaminhamento para a cidade de origem, lugar para morar, se tratando de núcleo familiar, né, com a questão de aluguel social, inclusão dos programas sociais para receber benefícios. Então tem uma série de possibilidades que infinitamente, uma delas isolada é muito melhor do que morar na rua. Todas elas em conjunto, muito melhor ainda. Então a gente está com essa operação, que vocês já fizeram uma cobertura aí no primeiro dia, hoje foi o segundo dia, que a gente fez o entorno do mercado municipal e a Praça Aurica Machado, que é conhecida como Praça da Mulher da Boca Aberta, e teve um episódio de certa gravidade na Avenida Brasil, ali próximo à Receita Federal, em que uma dessas pessoas em situação de rua, antes que nós o abordássemos, estava lá, montou uma caverninha lá com que ele tinha disponível, e ele, amparado por uma palmeira daquela, e ele atirou fogo, e foi, não sabendo quem é. Aí eu orientei a fazer o boletim de ocorrência, porque tem crimes aí, ambiental, tem crime de perigo, quantas pessoas poderia, dependendo das circunstâncias, ter provocado uma tragédia, ou até se ferido ou ferir alguém. São algumas das dificuldades que a gente apresenta. Só que a operação ela é permanente. Hoje nós temos um local para acolher, limitado, com algumas vagas, e duas organizações que cederam ao em torno de 130 vagas na Insistem, que já acolhem essas pessoas. A gente está caminhando agora para formalizar os convênios com essas instituições. E para médio prazo, ou talvez até curto prazo, nós vamos preparar, já está em condição, só faltam os móveis, camas, fogões e tudo, o local adequado, consultório médico, a antiga sede da Secretaria Municipal de Assistência Social. Lá vai ser um local de acolhimento temporário, com capacidade para 60 pessoas, 60 a 80. E a gente está adquirindo mobiliário. Lá já está ok, sem necessidade de reforma. E nós destinamos as antigas instalações do serviço de água do SAAI para ser a nossa casa de acolhimento, em que houver a necessidade de uma permanência por um tempo maior. Lá é um espaço amplo, tem área interna livre, vai ser adaptado, só fazer a manutenção e a reforma ali interna para acolher essas pessoas. Aí a gente já vai estar muito bem atendido, né, em condições de dar dignidade de volta para elas, tá bom? Ao final, se alguém tiver alguma pergunta sobre isso aqui, é só fazer que a gente vai responder. Numa determinada reunião que nós fizemos aqui com vocês da imprensa, a gente noticiou que estava destinando 4 milhões de reais para iniciar obras nos distritos. Mas a gente estava condicionado primeiro a ouvir essas comunidades para a gente definir prioridades, o que interessariam a eles. Então nós fomos lá, fizemos um leque de reuniões, aí, salvo engano, 8 ou 10 reuniões em distritos e comunidades, para identificar o que era mais prioritário para eles. Cada lugar desse definiu 5 prioridades e a gente já iniciou esse atendimento. Nós começamos com a reforma do posto de saúde, priorizamos a saúde, que é mais importante e relevante. Já começamos com a reforma do posto de saúde do Baguari e do Goiabal, e nós vamos programar uma ação de reativação do posto de saúde lá da Ilha Brava, que também pertence a Baguari. Lá tem 100 famílias, salvo engano, e uma vez por semana o atendimento delas é feito em Baguari. Elas têm que deslocar para lá quem precisar. O dia que eu estive lá foi num desses dias e a gente percebeu que tinha mais ou menos 20 pessoas. Então a opção que nós fizemos junto com o secretário de saúde, inclusive orientado por ele,
é que o ideal é nós recuperarmos o posto de saúde, ampliarmos ele, porque ele é muito pequeno, muito acanhado, está lá abandonado desde, salvo engano, setembro do ano passado, e para que haja lá o atendimento talvez mais de que uma vez por semana, que aí atenderia adequadamente aquela comunidade. E as outras obras de prioridade que eles indicaram nos distritos, de uma maneira geral, são a melhoria do posto de saúde, a questão das quadras de esportes, calçamento de algumas vias, asfaltamento de vias que ligam um distrito a outro que a gente está avaliando, e pontes. Então a gente está trabalhando em todos esses projetos para investir esses 4 milhões que já começou com o plano de saúde, com os postos de saúde. Em relação à segurança, já era compromisso nosso desde antes de tomarmos posse, que era a criação da Guarda Municipal e da Secretaria de Segurança Pública e de Defesa Social. Nós já encaminhamos à Câmara Municipal, não é isso, presidente? Valente? O projeto de lei criando a Secretaria de Segurança Pública e a Guarda Civil Municipal. É a forma que o município tem de contribuir com a segurança pública, embora não seja de competência do município atuar diretamente na área de segurança pública, mas ele pode fazê-lo de forma subsidiária e complementando, porque a legislação federal ela possibilita que a gente tenha alguma atuação em segurança pública também. Então nós só estamos aguardando, e parece que é um desejo também de todos os vereadores que isso aconteça, é só o tempo de tramitação normal na Câmara para aprovar a lei e a gente iniciar os procedimentos de instalação da Secretaria e dos concursos pertinentes para o efetivo da Guarda Municipal. Em relação à saúde, tem aqui 9 itens relacionados, que eu vou fazer a leitura aqui para vocês, que já aconteceram nesses primeiros 100 dias, ou já estão praticamente consolidados para entrar em vigor em algum momento à frente, porque não foi possível acontecer agora. Então, primeiro, a formalização do novo piso salarial para agentes comunitários de saúde, ACS, e agentes de combate a endemias, ACE. O que acontecia antes? Por um dispositivo que foi colocado na lei municipal, que regulamentava o piso, estabelecia lá o valor, então esse valor ficou congelado bem abaixo daquilo que é devido, que é estabelecido pela lei federal, que são 2 salários mínimos. Aí a administração detectou que era esse o problema e foi enviado para a Câmara Municipal um projeto de lei, foi escrito de forma adequada, com a redação legislativa adequada, e aí a gente já paga o valor atualizado do piso dos agentes de endemias e agentes comunitários de saúde. Havia para 101 desses agentes um valor retido que não podia pagar. Nós já fizemos esse pagamento, esse complemento que estava retido, cada um acho que recebeu algo em torno de quase R$3.000, nem esse ano. R$3.000, mais ou menos isso aí. A gente já estamos em processo de contratação de mais 170 agentes comunitários de saúde, 176 agentes, 110 agentes de combate à endemia e 176 agentes comunitários de saúde. Já avançou bem nesse número aqui? Porque tem uma burocracia, apresentação de documentos, tem que seguir todo um rito, porque senão a gente não consegue pagar com o piso, porque esse é um recurso que é destinado pelo governo federal das verbas de saúde que são destinadas aos municípios. Nós reinauguramos a Estratégia de Saúde da Família lá da unidade Jardim Primavera, que estava parada também há mais de um ano, e foi reinaugurada com o serviço funcionando. E nós fizemos a expansão de horário de atendimento. Começa hoje, né, isso, Rodrigo? Da Estratégia de Saúde da Família, São Pedro e Santa Rita, 3 e 4. O atendimento vai ser de 7 às 22 horas, hoje até às 18, né? Isso, esses vão continuar até às 22 horas. A nossa intenção inicial seria fazer 24 horas, mas nós fizemos um levantamento, a busca ela é muito reduzida e sempre são de
questões mais graves e sérias que as pessoas naturalmente ou têm que ir para a UPA ou para o hospital. Então não funcionaria a gente ter 24 horas, mas detectamos que até 22 horas tem uma demanda. Então essa experiência inicial, com esse atendimento estendido até as 22 horas, nós vamos começar nessas duas estratégias de saúde da família, de São Pedro e de Santa Rita 3 e 4. A partir de um determinado período de atendimento, nós vamos verificar se tem demanda para posterior ou não e vamos readaptando o serviço. Há ainda, mas nós já corrigimos muitas, a questão das unidades de atendimento odontológico. Muitas das cadeiras odontológicas, dos equipes lá, estavam estragados e com problemas. Nós já consertamos quase que a maioria de todos, voltaram a funcionar e a gente está readequando a situação de atendimento odontológico nos postos, porque isso não pode parar. Não pode ter, porque se uma pessoa começou um tratamento, ela tem que ter uma continuidade. Quem já teve dor de dente é ruim, né? É horrível. Pode parar, não. A retomada da manutenção e reforma do hospital municipal. Está para ser concluído lá, nós vamos aumentar a nossa capacidade lá de atendimento. Porque nos últimos, eu posso falar com segurança, nos últimos 20 anos, o hospital municipal realmente, a capacidade de atendimento dele sempre foi muito aquém do que poderia ser. E a gente está tentando resgatar essa capacidade dele para a gente voltar a fazer uma série de procedimentos lá que não aconteciam. Vou falar isso aqui mais adiante. Nós fizemos uma compra de medicamentos de 5,2 milhões nesses 100 dias, que já está suprindo toda a rede, com medicamentos mais básicos que estavam faltando. E realizamos recentemente, 3, 4 e 5, a gente sabia e tinha uma demanda reprimida de muitos procedimentos, consultas com especialistas, como cardiologia, psiquiatria e outras especialidades mais complexas. As pessoas não conseguiam marcar essas consultas e alguns exames, principalmente uns mais complexos, e não marcava. Tinha gente esperando 3 anos, 2 anos. A gente fez um mutirão para marcar procedimentos, tivemos mais de 10 mil atendimentos. Realizamos nesse período um pouco, alguns exames, algumas consultas, mas agendamos mais de 10 mil. Algo assim, que eu considero um absurdo alguém deixar a situação de saúde do município tão grande como esse numa situação dessa. Nós detectamos, já tem praticamente quase todo pronto o diagnóstico de que o que estava acontecendo. E a gente ainda está no processo de retomada do serviço de saúde do governador Valadares para devolvê-lo ao povo. Nós encontramos uma situação muito delicada e complexa em que o município não era o gestor da saúde pública, ele era um prestador de serviço para um privado. E com isso, quem pagava, pagou o pato durante muito tempo, aí, com 5 anos de fila para fazer cirurgia, 4, 3, até 5 anos para fazer um exame, praticamente a impossibilidade de marcar uma cirurgia com um especialista, exatamente por causa desse sistema pernicioso que se instalou no município nesses últimos 20 anos, que a gente está retomando agora para devolver para quem é o dono, que é as pessoas, que é o povo de Valadares. Então esse mutirão Zero Filas, ele proporcionou essa condição para a gente, já para a gente amenizar ainda o problema. Nós teremos outros. Como é que ele funcionou? A gente abriu 2 dias nas estratégias, nas 71 estratégias da família, que são os postos de saúde, em que a pessoa ia lá e estava lá com a fichinha, eu estava lá com a guia na mão de 3, 4, 2 anos, 6 meses, para marcar a consulta, para marcar o exame e, em alguns casos, até já realizar o procedimento. E a gente acredita que em um curto espaço de tempo nós vamos estar atualizados com isso. Chegou na estratégia, já saiu de lá marcado com o exame e com consulta, se for necessária, com um especialista. Outra questão relacionada à saúde
Todo mundo sabe que já há algum tempo, desde o tempo que começou no governo Anastasio, o PT parou a obra de construção do Hospital Regional e o governo Zema assumiu, passou 4 anos, não conseguiu concluir, e a informação que nós temos agora é que em julho de 2026 a obra é concluída e entregue para funcionar. Aí já, essa era a informação que tem, já disseram que consegue antecipar para até o final do ano. Nós estamos aguardando. Quando isso acontecer, vai proporcionar uma melhoria, uma celeridade de atendimentos, porque a microrregião de saúde vai poder recorrer a esse hospital regional e nós que fazemos esse papel aqui de acolher pacientes de outros municípios, porque é uma necessidade, a gente vai poder destinar as nossas vagas especificamente mais para o povo de Governador Valadares, tá certo? A presença aqui do vereador Igor Eric, bem-vindo, Igor. Cadê? Obrigado. E o procurador-geral do município, André Teixeira, está aqui também. Obrigado, André. Muito bem. E nós adotamos mais uma ação que é para ampliar o atendimento à saúde aqui do povo do Governador Valadares. Nós já está na Câmara para votação, porque precisa de autorização legislativa, o ingresso do município em qualquer consórcio. Então, nós já assinamos o protocolo de intenção e já encaminhamos à Câmara para solicitando a aprovação para que o município de Governador Valadares passe a fazer parte do Consonorte, que é um consórcio de saúde cuja sede é em Mantena, do CIS-Doce, que é um outro consórcio de saúde cuja sede é aqui em Governador Valadares, e do CIMINAS, que é o maior consórcio de saúde e também um consórcio multifinalitário de Minas Gerais, que vai instalar uma base em Governador Valadares. Nós também estamos ingressando nesse consórcio. O objetivo é ampliar as vagas para consultas, exames e cirurgias para o povo de Governador Valadares. Então nós vamos ter um leque maior de opção para que a gente não fique refém tão somente de uma unidade de saúde em Governador Valadares, porque isso já se provou que foi muito ruim e maléfico para a saúde pública do município. Então faz parte desse processo de correção que nós estamos avançando nele. Bom, no mais, em relação à saúde, tem outras ações internas de gestão lá que posteriormente, caso vocês queiram estender esse assunto, né, e repercutir, o secretário de saúde vai estar à disposição para dar mais detalhes para vocês, ok? Isso, o secretário me alertou aqui que nós já conseguimos zerar todos os exames laboratoriais, então essa fila já está zerada. O que é o exame laboratorial? É sangue, urina, hemograma, até aqueles mais simples. Tinha lá um represamento de 6.000 exames que já foram represados. Gente, vocês conseguiram imaginar? Eu, de vez em quando, eu tenho que fazer exames, né? Você tem que fazer um exame de sangue para saber qual o medicamento que você vai tomar. Você já imaginou você ficar 3 anos esperar para fazer um exame de sangue? Isso, além de desumano, isso é criminoso. Isso é criminoso. Graças a Deus, com o trabalho da nossa equipe de saúde, nós já conseguimos também nessa parte. E vamos zerar todos os outros, viu? Muito bem. A lista da Secretaria de Educação, dentre aqueles procedimentos internos que depois também vocês podem buscar lá, que ela repercute com vocês. Nós temos 4 aqui que a secretária Nair achou adequado a gente mencionar, que foi a conclusão com sucesso do processo para preencher vagas na rede municipal de ensino com a seleção dos profissionais, professores, monitores, tradutores, intérpretes de Libras, em decorrência do fato da situação que nós encontramos em que o sistema de gerenciamento ele foi sequestrado inicialmente, como nós falamos, né? Vocês já sabem do caso, mas nós conseguimos fazer um processo ainda informatizado, iríamos fazer manual. Então isso foi concluído. A notícia que vocês já sabem do atendimento estendido das creches. E esse atendimento estendido, quando nós conseguimos fazer,
aí apareceram situações que a gente não previa. Então, quais sejam? Por exemplo, nem todas as famílias estavam incomodadas com o fato de ter que buscar às 15 horas, algumas até preferiam. E outras queriam pegar no horário às 17 horas, e tem aqueles que queriam pegar a hora que quisesse. Então, quando nós detectamos, através da secretária e sua equipe, essa situação, o que foi feito? Fez-se um levantamento global, né, de todos os interessados, quais seriam os horários, e a gente estipulou. Quem queria pegar a hora que quisesse, aí não vale, porque não permite a gente fazer um planejamento. Você tem merenda para dar, tem horário de monitores, tudo. Então, a gente fez uma readaptação do horário estendido, de maneira que aquela família que quisesse continuar buscando o filho às 15 horas, ela poderia ir buscar às 15 horas, desde que assinasse um termo de compromisso dizendo que naquele horário o papai iria lá buscar. Perfeito. Aquela família que quisesse buscar às 17 horas também poderia, e assim foi feito. E às 18 horas os demais. Então a gente fez essa readaptação do horário estendido para buscar atender todas as necessidades, exceto aquele que quer buscar a hora que, agora eu vou lá buscar o meu filho. Não pode, não, fica ruim para a gente, tá bom? Para a organização. Lá no Jardim do Trevo, nós já tomamos a decisão que nós vamos fazer o projeto piloto da Escola Cívico-Militar em Governador Valadares, na Escola Vereador Hamilton Teodoro. Na análise preliminar, ela segue aquele padrão que a gente verificou no programa do governo Bolsonaro, quando ele instituiu esse programa de escolas cívico-militares em todo o Brasil, que poderia haver adesão dos estados e dos municípios. E assim foi feito naquela oportunidade. Lembro-me que o governador Valadares não se credenciou, não teve interesse. Eu acompanhei de perto, porque muito provavelmente Valadares seria contemplada com uma escola dessa de nível federal. E nós vamos fazer um modelo similar àquele, buscando a melhor metodologia e formatação, tendo por espelho o Colégio Tiradentes da Polícia Militar, que é a Escola Cívico-Militar de Minas Gerais e muito bem sucedida. Alguém aqui já estudou no Colégio Tiradentes? Opa, viu o bracinho lá atrás lá? Alguém tem filho lá no momento? Estou vendo. O secretário de Saúde já estudou lá, né? Aí, o Coronel Wilson estudou. Gostaram? Então tá bom. A ideia é trazer esse modelo. Nós não temos condição de transformar todas as escolas em modelo cívico-militar, e nem essa é a intenção. Nós temos que dar mais algumas alternativas para aquelas famílias que acreditam que esse modelo pode ser adequado para o seu filho. E a principal comunidade a ser atendida, que é uma comunidade vulnerável, que está numa situação diária de maior carência social, dentre as que tem Governador Valadares, ela não vai Jardim do Trevo. Nós temos uma diretora lá que ela é filha de militares, é também oriunda do Colégio Tiradentes, então tem toda uma aceitação inicial do quadro de professores e de educadores administrativos. Nós recebemos uma emenda parlamentar vinda do deputado estadual Bruno Engler, para a gente iniciar os estudos e as ações preliminares para a gente fazer a implantação. A meta é estar funcionando no ano letivo de 2026, tá ok? Mas a gente vai mantendo vocês informados durante o decorrer dos trabalhos. Os educadores, os monitores da educação especial e inclusiva no município, junto com a Anaí, nós detectamos uma situação em que, para o processo seletivo, bastava que tivesse o ensino médio, né? E para lidar com crianças do espectro autista, PCD, é muito pouco. Essas pessoas, elas têm que ter uma preparação mais adequada
para poder conviver e dar carinho e atenção e ajudar a cuidar dos nossos filhos que estão no espectro, que têm as dificuldades da pessoa com deficiência. E aí a gente está preparando esses monitores e vamos, se assim, conseguirmos, Nair, para o próximo processo seletivo, a gente já vai fazer a exigência de que o monitor tenha esse curso preparatório, essa qualificação para atender, para estar ao lado das nossas crianças da forma, para ser bem inclusivo mesmo, ok? Como eu disse, quaisquer outras questões relativas à educação, que tem muitas outras, vocês podem estender as entrevistas depois com cada secretário da área, né? Está aqui da disposição. Chegou aqui também o procurador fiscal Tiago de Castro. Bem-vindo, Tiago. Secretaria Municipal da Fazenda. A primeira coisa, embora ela não escreveu aqui, mas tem muita ação dela em conjunto com outros secretários que fazem parte desse esforço de ampliação das receitas do município. As nossas receitas próprias tiveram um acréscimo, um incremento, e isso é muito importante porque o município tem muitas obrigações já estabelecidas, que nós não impusemos e não incluímos ainda nenhuma obrigação nova, é só o que está aí. E graças a esse esforço, a gente tem conseguido cumprir com as obrigações que o município tem todos os meses, inclusive até fazer um pagamento antecipado de salário, que a gente costuma sempre pagar dentro do próprio mês. Esse mês vai dar, secretário? Cadê? Já? Vai, né? Então tá bom. Será que... Então tá bom. Acho que nunca foi feito anteriormente, e vai acontecer esse ano, que é o tributo premiado, não é isso, Ian? Então a gente vai premiar, aquele contribuinte, o sorteio, tem todas umas regras aí estabelecidas para aquele que está rigorosamente em dia, né? O rigorosamente em dia é aquele mesmo do Silvio Santos ou... Não, tá. Rigorosamente em dia está em dia, viu? Não é em dia, no dia do pagamento, porque é só os mais velhos da minha idade, tem ninguém da minha idade aqui. Então, o rigorosamente em dia do Silvio Santos estava em dia, mas se tivesse uma prestação paga, todo dia 15 tinha que pagar, mas se tivesse uma que pagou no dia 16, não está rigorosamente em dia, então não recebe o tributo. E os prêmios serão, um carro no valor de até 80 mil, é o carro ou o recurso também? Vai ser adquirido o carro, ok. Então é um veículo, 2 motocicletas, tem aqui notebook, bicicletas elétricas, smartphone, smart TV de 55 polegadas também. E vai dar um total de 175 mil em premiações, tá bom? Então, para quem está em dia aqui com os tributos. Já tem a data dos sorteios? Isso quando? Sim, os sorteios eles iniciaram em julho, sempre na última sexta-feira. E até o final do ano vai ter? Sim, vai ter um sorteio especial maior, que vai ser em dezembro, por volta do dia 19. Então, sempre na última semana, né? Então, os sorteios começam em julho, na última semana, tá bom? Depois a secretaria emite uma nota aí detalhando como é que vão ser esses sorteios e tudo, os números aí, como é que serão apurados, ok? Planejamento. O secretário Gustavo, cadê o Gustavo? Está aí. Relacionou aqui três ações. A primeira delas, que é muito importante, ainda tem, a gente tem limitações para a construção, limitações em relação à altura da edificação, em determinados limites do perímetro urbano, em decorrência do aeroporto. E havia uma cobrança, um procedimento aqui que
que vinha do Departamento de Controle de Tráfego Aéreo, que é conhecido como DECEA, em que para toda a construção lá na área de entorno do aeroporto e bairros próximos, tinha que fazer esse pedido lá para o controle do tráfego e demorava não sei quanto tempo, tinha um custo adicional, e o Gustavo fez os estudos e descobriu que não há a necessidade desse pedido, que o município pode autorizar as construções dentro daqueles limites estabelecidos e já conhecidos. Então, essa exigência ela foi eliminada. Eu acho que está dando um avanço e uma tranquilidade a mais para quem está construindo, e as construções já estão retomadas para prédios maiores, enfim, alavancando a construção civil, porque isso traz a receita para o município, isso é desenvolvimento. O processo de regularização fundiária, que nós temos ainda uma área muito grande, ele está acontecendo, e isso é diário, que envolve, além do município, cartórios e empresa especializada e equipe da secretaria que está fazendo. E nós temos aqui adesão ao REDESIM. Eu pedi para escrever aqui o que é esse REDESIM. Rede Sim, mas está junto aqui, ó. Rede Sim. Mais Livre, isso. É um programa da Junta Comercial de Minas Gerais que visa desburocratizar a abertura de novos negócios. Realmente. Gente, quem já tentou abrir negócio aqui? É fácil? Já não tem lógica. No Brasil faz de tudo para atrapalhar quem quer empreender. Olha, eu já acho admirável num país desse, com a carga tributária elevadíssima, questões de legislação ambiental, tudo complexo, difícil. Aí se o município ainda for dificultar, aí é que não anda mesmo. Então o Gustavo já tem orientação, tudo que puder simplificar, é para simplificar. Se a pessoa quer abrir uma loja lá, naquilo que depender do município, se pudesse, eu já falei para o Gustavo, para o secretário, eu assinava a autorização, se é que tem que autorizar alguma coisa, é na hora. Então a gente está cuidando para que isso aconteça. A gente não pode dificultar quem quer colocar o capital dele, o investimento dele para gerar emprego, para gerar receita. Mas a gente tem limitação. Existem as imposições do Estado, do governo federal. Isso, o Brasil ainda não tem a liberdade econômica que a gente gostaria que tivesse. Depois o Gustavo esclarece mais detalhes aí para vocês, se for o caso. Obras. Obra aqui tem 4, 7, 9, 11. Tem uma série de providências. Bom, a gente iniciou com pavimentação e calçamento e alguma cobertura de alguns bairros, não com asfalto. Asfalto só estava buraco. Nós já atendemos aqui a Rua Padre Paraíso no Turmalina, Rua José Catarino no Atalaia, Rua da Justiça e Travessa 23 do Santos Dumont, Rua Galápagos na Nova Vila Breta, Rua da Semig Jardim do Trevo, Rua Porto Alegre Santa Terezinha, Rua Pau Brasil do Floresta. Quase 1.900 metros lineares de calçamento. Já temos também de tapa-buraco quase 3.500 metros quadrados de buraco. E olha, gente, isso ainda é mínimo, viu? Porque o que tem de buraco nessa cidade não é buraco que formou agora não, viu? É buraco velho. É buraco que já está aí fazendo aniversário. Tem uns aí que o pessoal até canta parabéns lá e bota um bolinho lá. Dentro da nossa capacidade de atendimento, que ela é limitada naturalmente, a gente está buscando fazer esse atendimento. As pessoas têm nos ajudado, quando eu falei para você, vai lá na minha rede, vai na rede da prefeitura, vai lá na rede do vereador, liga lá para a caixa do Betinho, vem cá, tem um buraco aqui, vamos lá, mostra o buraco, a gente vai lá e vai consertando. Então, toda a ajuda para mostrar para a gente onde é que estão os buracos do município, ela é muito bem-vinda, viu? Porque a nossa governança aqui é de mãos dadas, com quem está aqui para fazer acontecer, prefeito, secretário, vereador, e com quem está lá para receber o serviço. Às vezes a gente não sabe que tem um problema, a gente só fica sabendo quando as pessoas fazem reclamação.
E a gente estimula a reclamação. Ela é muito importante, porque nos ajuda a administrar. Patrulhamento com fresas de asfalto em 23 vias, reformas em 37 abrigos de ponto de ônibus, e fora os trabalhos de varrição normal, limpeza. Tinha 40 áreas de descarte irregular, né? O pessoal já desistiu de quem desistiu primeiro, a gente ou eles? Porque a gente limpava, eles voltavam. Alguns locais, nós vamos insistir. Infelizmente, algumas pessoas, elas não são educadas para entender que você não pode descartar o lixo em qualquer lugar. Um brasileiro produz, em média, mais ou menos 1 quilo de lixo por dia. Aqui em Valadares, pegando 260 mil pessoas, em tese, né, de média, a gente está produzindo 260 mil quilos de lixo. Nosso depósito está cheio lá, não está num processo de buscar a empresa adequada para transbordar e para coletar e para levar isso para longe. Esse é um outro assunto que, em momento adequado, eu vou chamá-los aqui para a gente discutir isso, para a gente informar vocês as providências. Capina, pintura, isso tudo está acontecendo. E os 36 pontos de descarte irregular a gente está monitorando. Eles jogam lixo, a gente vai lá, limpa, a gente joga de novo, a gente vai, e alguns já estão conseguindo manter. E tem os ecopontos, né? Quantos nós temos hoje no momento? Tem um projeto para construir 10 ecopontos, onde as pessoas poderão levar o lixo ali mais próximo da sua residência e para abandonar esses descartes irregulares. Nos distritos, já recuperamos 14 pontes, construímos 23 bueiros e 550 quilômetros de estradas patroladas. Esse negócio de patrolar a estrada rural, isso é permanente, viu? A gente faz o circuito rodando os distritos, quando chegou no último, já pode voltar no primeiro, que está na hora de fazer de novo. Porque é assim, são estradas de terra, e se chove ela fica em condição ruim de trafegabilidade, às vezes com sol muito quente também, muita poeira, enfim, tem uma série de problemas. Tem desabamento, o Vossoroca que está chegando ali, buraco, um que vai lá e faz um quebra-mola, um rego de quebra-mola por conta dele, e a gente vai ajustando isso. Isso é trabalho que acontece de forma ininterrupta. Instalação de sinalização de trânsito, 81 novos sinais, vertical, manutenção da sinalização, que a gente conseguiu manter ainda, e viaduto do Filadélfia. O Gustavo já concluiu lá o estudo técnico para a primeira parte. O que é a primeira parte? A identificação visual, agora eu vi o equipamento. Tá. O que aconteceu? A gente tem vários laudos daquele viaduto, que todos eles, de uma maneira geral, indicam um grau de periculosidade de desabamento. Em decorrência disso, eu fiz a análise de vários laudos que foram emitidos por engenheiros aí, desde que foi 2021 ou 2022? 2019, o primeiro laudo, o que determinou a interdição de uma das vias e, posteriormente, agora fiz a interdição total, porque realmente tem risco de desabamento. A empresa que está fazendo o projeto para identificar o que precisa ser feito para reparar, para colocá-la em condição de uso novamente. Ela já fez a análise visual e local, sei lá, com os procedimentos de engenharia, está voltando agora com equipamentos, porque a situação, segundo as informações preliminares deles, é muito mais grave do que os laudos apontavam. E aí a gente tem que terminar esse estudo para contratar a empresa que vai fazer a recuperação e para colocar o viaduto em condição de uso novamente. Tem como apressar? Não tem. Isso acontece no tempo certo. Porque a empresa que está fazendo lá o laudo e para indicando como que vai consertar, como que vai fazer essa reconstrução e os reparos, ela tem que ser precisa, porque ela tem responsabilidade futura e solidária. Se ela manda fazer o determinado reparo da forma que ela estabeleceu lá nos laudos, e é feito e acontece algum problema, a responsabilidade é dela.
Então é por isso que tem que ter um tempo certo para a coisa acontecer. E aí vai vir uma empresa com capacidade técnica em condições de fazer, que é uma obra complexa, tá certo? Depois, se quiserem mais detalhes, Robert, secretário de Planejamento, podem repercutir esse assunto aí mais com vocês. Cultura, esporte e lazer. Aí tem uma série aqui, 9 itens aqui. Levantamento das necessidades do Teatro Atiaia. O teatro está precisando de um up lá, né, Isvaldo? E nós estamos precisando usar mais do que teatro, né? Tá, mas vamos intensificar. Foi realizado lá um festival de teatro infantil, o primeiro que não havia. Está sendo feito um edital de uma campanha para popularizar o teatro e dança, porque nós temos muitos artistas da terra. A gente precisa usar esse pessoal, tem que dar trabalho para eles. Parcerias diversas com artistas plásticos para fazer exposição lá na galeria. A Lei Aldir Blanc está andando, né? Finalmente foi edital? Ok. Esporte. Já está em processo, assim, quase de finalização, da gente ampliar as escolas de esporte aqui. Na Praça de Esporte, lá na Estação Olímpica, que lá já funciona o projeto ZIC de futebol, mas lá nós temos uma pista lá, padrão FIFA, para atletismo, não utilizada ou muito pouco utilizada, então a gente tem uma capacidade para atender ali muitas crianças e adolescentes, que a gente vai fazer essas escolas, porque muita gente não tem condição de pagar uma escolinha, então nós vamos dar esse atendimento. Vamos participar, né, do GENG, não é isso, Walter? E celebração de convênio com o Comitê Paralímpico Brasileiro para a realização de 2 festivais paralímpicos aqui em Valadares em 2025, dentro desse processo de inclusão, para a gente poder trazer esse público também para Governador Valadares, que se impacta em todas as nossas áreas. Para o turismo, estudo sendo realizado e principalmente trazendo a questão do voo livre, que ele tem um impacto tanto na questão esportiva quanto na questão de turismo. A gente está já em negociação com as federações e associações para ver se a gente consegue trazer de volta os campeonatos para cá. Se não vier, não vai ser por falta de interesse e de empenho nosso. Temos que atender tudo, viu, Walter, que eles precisarem. Bom, eu já falei que a Operação Rua Não É Lar, da assistência social, 2 serviços que a Esther, da ação social, elencou aqui. Desde que começou o nosso governo aqui e o governo Trump nos Estados Unidos, houve uma exposição muito grande da questão do brasileiro deportado dos Estados Unidos e o valadarense em especial, que a gente tem uma comunidade muito grande lá. E embora ainda o impacto em número de pessoas é a mesma coisa, é a rotina, continua do mesmo jeito. O governo dos Estados Unidos sempre deportou pessoas para o mundo inteiro e brasileiro inclusive. Só que, dada a repercussão, o mundo inteiro voltou os olhos para o Governador Valadares em decorrência disso e do fato de nós termos criado um serviço de apoio a esse valadarense que está sendo deportado. Então, o município aqui já recebeu visita de imprensa e televisão da França, da Holanda, dos Estados Unidos, a imprensa nacional toda já esteve aqui cobrindo esse atendimento que a gente está dando para as pessoas que chegam de lá. E tem alguns mesmo que chegam assim sem norte algum, então ficaram muito tempo e não tem nada, nenhum vínculo aqui mais. Tem outros que tem, naturalmente. E aí a gente está dando esse atendimento, que é uma ação destacada aí da Secretaria de Assistência Social. E a Operação Rua Não É Lar, como eu já falei inicialmente, foi a primeira coisa que eu disse que a gente vai continuar para devolver a dignidade para essas pessoas. No meio ambiente é mais a questão de regularização fundiária e ele conseguiu algo que é mais de ter impacto interno, muitos não ficam sabendo, e já reduziu o tempo de análise de processo de licenciamento lá de 8 meses para 60 dias. É inimaginável ficar um processo agarrado de alguém que quer andar com um empreendimento ou qualquer coisa no município, 8 meses para fazer uma análise.
é tempo demais. Já está conseguindo fazer com 60 dias, acredito que a gente vai, isso pode reduzir ainda, né, Guilherme? Perfeito. Secretaria de Desenvolvimento fez um mutirão de empregos aí, a gente vai fazer isso periodicamente para ir colocando essas pessoas que buscam emprego, para ver se há uma sincronia aí entre quem quer o emprego e o emprego disponível. Quais as dificuldades que nós temos? Nós temos as pessoas que vão para os Estados Unidos, nós temos hoje muitas pessoas recebendo ainda indenizações na independência do crime aí dessa marca, e às vezes elas não têm interesse no emprego que está disponível, e a gente tem também programas sociais que oferecem a ajuda muito próxima ao salário mínimo, isso também dificulta a fazer isso, mas muitas pessoas têm aceitado os empregos oferecidos. O SAI da Pierre, nós recebemos, né, já em cumprimento das metas pactuadas com a AEGEA, que trabalha para o município. É bom que explique isso. A AEGEA é uma empresa contratada pelo município para fazer o serviço de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto. Então, o que estava pactuado para esse ano em relação a tratamento, 10% do esgoto da cidade. Já foi atendido com a entrega da estação de tratamento de esgoto do Santos Dumont. A questão agora interna, a Pierre tem feito lá uma economia muito grande, porque o SAI tem receitas limitadas, e agora está fazendo uma fiscalização muito intensa e atuando junto, sendo uma mediadora entre o público e a empresa para atender principalmente aquelas reclamações da falta d'água, do cano furado, de outro problema. Mas o que mais tem, e conta alta, conta dobrada, ela está fazendo esse link muito bem lá. E já tem até uma maneira de reclamar através do Instagram, do site, do WhatsApp, tem atendimento presencial, que ainda é o nosso calcanhar de Aquiles, porque cada um tem o seu, nós temos que unificar isso aí. Muito possivelmente a gente vai fazer isso mais adiante através do número 156, que é o número utilizado por todos os municípios para canalizar e centralizar as reclamações e denúncias. E para encerrar, amanhã às 19 horas, vocês todos estão convidados para a inauguração da Páscoa de Luz, 19 horas, na Praça da Estação. É a primeira vez que se faz iluminação de Páscoa em Governador Valadares, e então nós estamos começando de forma simples, né? Nós vamos iluminar a Praça dos Pioneiros, o trecho da Avenida Minas Gerais até a Praça Serra Lima, a Praça Serra Lima e a Praça da Estação, tá ok? E durante esse período de Páscoa, nós vamos ter algumas atividades, principalmente voltadas para crianças, lá na Praça da Estação, prioritariamente. O objetivo de termos feito a integração das operações Páscoa de Luz e Rua Não É Lá, é para devolver a praça ao povo de Valadares, para que ela atenda à sua finalidade. É um patrimônio cultural, paisagístico e turístico, porta de entrada para quem chega em Governador Valadares pela via ferroviária, e a praça estava muito mal cuidada. A locomotiva que está lá, patrimônio histórico, o Walter já está concluindo o processo de licitação para fazer a manutenção da locomotiva, pintar direitinho. A minha ideia, Walter, você vê se os arquitetos ou o pessoal aí que olha esse patrimônio, colocar um quadrado de acrílico em torno dela, para que as pessoas possam ver, mas não tenham o acesso, só acesso de manutenção, tá certo? Aí eu não sei como é que isso ficaria em termos de paisagismo, é questão lá de arquiteto, vocês aqui entendem disso, mas bota para andar. Isso. E faz um... Se fosse circular seria uma redoma, né? Mas não vai ser uma redoma, não, vai ser um quadrado de acrílico. O nosso Nilton Porcaro, cadê? Tá aí, Nilton?
Conferência Municipal de Transparência e Controle Social. Ele pede aqui para convidar vocês, vai ser dia 15 de abril, às 15 horas. Vai ser aqui mesmo, nesse auditório, tá bom? E nessa conferência vai ter a eleição do Conselho de Transparência do município. Dessa maneira, eu encerro dizendo mais uma vez, 100 dias é só algo simbólico para a gente marcar um período da nossa atuação. Outro dia um repórter me perguntou e usou a expressão, parece que a sua administração está um pouco acelerada nesse início, fazendo muitas realizações. Eu falei, bom, a sua variação pode ser essa, mas a minha ainda está muito lento. Eu quero mais velocidade e ainda mais celeridade. Tá certo? Porque aí a gente vai poder